Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Manha Chocolate. E bom, esse dia eu tava andando pela internet e eu descobri que uma das coisas que o pessoal menos gosta de fazer no Minecraft são círculos barra esferas, porque basicamente é impossível, afinal o Minecraft é um joguinho completamente quadrado. Mas hoje eu vou estar ensinando pra vocês como fazer mais ou menos a forma mais circular que existe no Minecraft. O primeiro passo é você entender como funciona a lógica do jogo. Isso aqui basicamente é considerado um quadrado, mas para muitos pode ser um círculo, porque se você girar a tela rapidão vai ficar um formato circular. E bom, muitas pessoas consideram essas coisas aqui, que são em diagonal, círculos, mas na verdade são quadrados. E é basicamente assim que funciona o círculo no Minecraft barra quadrado. Mas eu tenho uma forma de mostrar para vocês um semicírculo aqui no Minecraft. Você tem que colocar mais ou menos assim, coisas na diagonal, e puxar de novo a mesma base. E dessa forma você vai dar um formato para ela mais circular e menos quadrado. Essa é a forma mais circular que a gente tem no Minecraft, tá? Quanto maior, mais circular. E é basicamente essa lógica que tem no Minecraft. Então, não, eu não vou estar usando comando e não vou estar te ensinando a fazer um círculo perfeito. Mas o que você precisa entender é que quanto mais você cresce para os lados nesse seu círculo e tal, mais você tem que crescer para a diagonal. E bom, se você quer fazer um círculo assim, você primeiro tem que saber fazer um quadrado. Você vai esticar o lado de fora dele, deixando ele um pouquinho mais pontiagudo, mas ainda não com ponta. E você vai quebrar a parte de dentro. Ponto. Você já vai ter um círculo da hora aí pro seu mundo. Não, isso não é um círculo. Isso é basicamente um... Como posso dizer? É aproximadamente esférico. Então, não é um círculo. E assim são algumas formas de você aprender a fazer um círculo no Minecraft. Mas o que eu quero te ensinar hoje não é esse círculo padrão. Eu quero te ensinar a fazer aquela esfera bonitona que muitas pessoas fazem. Ou aquelas cúpulas. Mas pra quem não sabe, é só você pegar, fazer um círculo. Na verdade, fazer uma esfera e cortar na metade. Pronto, você tem uma cúpula. E vai ser mais ou menos assim o nosso vídeo de hoje, tá? Vou estar ensinando pra vocês. Lembrando que eu vou estar ensinando a fazer sem a parte de baixo. Se você quer aprender a fazer a parte de baixo, é só você colocar um círculo embaixo. É basicamente a mesma coisa. Então, sim, fazer um círculo é muito fácil no Minecraft. E eu vou estar te ensinando isso hoje. Então, bora lá. Primeiro você precisa saber fazer um círculo de qualquer tamanho. No caso, é só fazer isso daqui que eu acabei de ensinar nessa etapa do vídeo. Que é colocar quanto mais na diagonal, mais circular. Mas você também não pode colocar mais na diagonal do que nas bases, porque senão vai ficar muito pontiagudo. Então, com isso aqui que a gente aprendeu, acho que aqui tá bom. Eu vou estar ensinando a fazer uma... esfera, né? E bom, nem o sol do Minecraft é esférico, mas tá bom. E esse bloco aqui eu vou estar usando para demarcar as coisas, tá? Eu até ia fazer o círculo assim, só que não. E eu vou estar também ensinando outra coisa para vocês, mais ou menos. Temos, tipo, o círculo ele tem que ter algumas coisas, né? Como altura, largura e profundidade. Isso se você quiser fazer uma esfera, porque um círculo é uma figura geométrica plana. E aí uma esfera já não é, então você consegue ver nessa dimensão. Já um quadrado você não consegue ver em 3 dimensões. E é basicamente isso que você tem que ter nessa cabeça. Para você ver um círculo, uma esfera, você precisa de vários círculos juntos. E aí você vai ter uma esfera. E é basicamente isso que eu vou estar ensinando para vocês hoje a fazer aqui no Minecraft, beleza? E agora, mais ou menos com isso, eu vou estar fazendo agora a nossa esfera, né? Bom, pra começar, eu ia fazer assim, tá? Do jeito que eu tô marcando agora. Mas eu acho que vai ficar melhor eu fazer de pedra. Acho que vai ficar melhor de visualizar. Primeiro passo é definir o tamanho que você quer que seja o seu círculo. Eu vou fazer com a base quadrada, né? Na verdade com 4. E vou subir 2 pra cada lado. Ó, na verdade é assim, ó. 1, 2, 3. Foi. Aí você vai puxar mais 4. No caso 3, porque já tem o quarto da base. 1, 2, 3. Aí você vai puxar pra dentro, porque é o que eu quero fazer. Cima, cima, dentro, dentro, cima, cima, puxa a base. E é basicamente isso aqui é um círculo, só que em pé. É basicamente o que eu te ensinei ali, só que em pé. E agora você vai ter que ter mais ou menos uma noção de onde começa a base do seu círculo e onde termina a base do seu círculo. E desculpem o barulho. Bom, como começa aqui, você vai ter que puxar para a diagonal e vai puxar 2 blocos, que é mais ou menos isso. E você vai puxar 4 blocos, porque aí vai começar a sua base de pedra. O vermelho, galera, é só pra simbolizar, vocês não precisam fazer isso, tá? E agora você vai ter que dar um jeito de conectar os dois da mesma forma. Eles precisam ter o mesmo tamanho, a mesma coisa, e tem que se juntar em diagonal. Então aqui, ó, se eu cheguei aqui, significa que já colou, e eles estão do mesmo tamanho. Então sua esfera tá começando a dar certo.
E você vai fazer esse círculo que eu ensinei, só que em pé, dos 4 lados que nós temos, né? Que é aqui, ali do outro lado e pronto. O último círculo é mais fácil de ser feito, porque você já tem os outros 3 de base. Então é muito fácil. E aqui você vai repetir o mesmo processo. Aqui, diagonal, diagonal. Diagonal não, galera, pra frente, 4. E aqui você já vai ter pego mais ou menos como fazer o seu círculo. Você pode até demarcar aqui, mas eu não vou demarcar não, acho que foi mais fácil. E só pra comparar, vamos ver se chegou no mesmo lado. Chegou no mesmo lado, o círculo tá perfeitamente igual. Mas bom, vamos lá, puxar um pra cá, um pra cá, um pra cá e um pra cá. Um aqui em cima e outro pra cá, um aqui em cima e outro pra cá. Pronto, já temos os cantinhos. Agora vamos puxar a nossa base. Vamos puxar de novo a nossa base, assim. Vamos botar um pra dentro, um pra dentro, um pra cima, um pra cima, um pra dentro, um pra dentro. E um pra cima e vamos fechar a nossa base. Pronto. E agora o último círculo é mais fácil, porque você pode comparar dos dois lados e ainda tem o espelho, que é o que tá atrás, que é só você fazer exatamente igual. Então, como você tem os dois lados, você pode medir o seu tamanho mesmo. Gente, desculpa o barulho, tá? E você tem o espelho, que é a parte de trás, pra saber se tá certo, tá? E aí você vai só fazer a mesma coisa que você tem feito até agora, que é fazer o mesmo círculo. Só que ao invés de você fazer ele deitado, você vai fazer ele em pé. E bom, galera, aqui nessa parte eu tinha percebido que eu esqueci de uma coisa muito importante. Para você fazer a sua esfera, você precisaria ter colocado um círculo embaixo disso tudo. Mas é só fazer a mesma coisa, só que com um círculo embaixo. E mil desculpas mesmo, só percebi na hora de editar o vídeo. E desculpa se tiver um pouquinho lagado. E agora, o que você pode fazer é preencher o seu círculo, tá? Então você vai preencher todos esses blocos aqui, dessa forma aqui, ó, rapidinho, sem nenhum problema. É muito fácil, na verdade, pelo amor de Deus, galera. Que pessoa do Minecraft que não sabe preencher. E é só você pegar aqui a marcação que você fez e sair preenchendo. E se você não sabe preencher, desculpa, tá? Mas procura aí na internet, você vai aprender como preencher. E é só isso aqui, mano. Você vai puxando para um lado, vai puxando para cá, até completar ele todo. Aí dessa forma ainda vai parecer que sua esfera, né, tá meio estranha, um pouquinho feia, um pouco esquisito e tal. Mas você já vai melhorar ela. E eu tô fazendo desse tamanho pra ficar bem maneiro de se ver, tá? Mas você pode fazer do tamanho que você quiser. Primeiro, como tá embaixo, você precisa puxar pra dentro, tá? Então você vai colocar os blocos sempre em diagonal. Não vai ser assim, tá? Porque assim vai juntar pra fora, tem que ser pra dentro, tá? Tem que formar um círculo lá dentro. Então você vai colocar em diagonal e vai puxar assim, tá? Fazer dessa forma aqui. Pam, pam, bota um aqui e puxa pra cá. Tan, tan, e puxa pra cá. É bem fácil, na verdade, tá? E isso você vai fazer com qualquer esfera. Tan, tan, um pra cá e um pra cá. A não ser que o espaço entre elas seja diferente. E aí você vai fazer a mesma coisa, só que num espaço diferente. E tá vendo que ela ainda tá meio plana? Calma que eu vou resolver isso. Mas não agora. E aqui você vai fazer a mesma coisa, só que você vai fazer na parte de dentro. Um bloco aqui, puxa um, dois blocos, puxa dois. Um bloco aqui, dois blocos, puxa dois. Um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui, puxa dois. E dessa forma aqui você vai ter mais ou menos a base da sua esfera. Tirando aqui que eu fiz errado, aí ficou com essa pontinha estranha aqui, porque era pra eu ter colocado um bloco aqui em cima pra depois puxar dois. Então pronto, agora tá tudo certinho e você já tem a base da sua esfera. Em teoria você tem que preencher em cima, né, porque é o correto. Agora quando você preencher em cima, você vai estar quase totalmente certo o seu círculo barra esfera aí que você vai fazer no seu mundo. E dessa forma você já vai ter tudo o que você precisava, só que quando você finalizar, você já vai ter uma esfera e vai estar perfeita ela. Mas você ainda precisa deixar ela um pouco mais bonita, porque tá vendo que ela ainda tá meio quadrada? Você precisa dar um grau de profundidade nela. Então você vai colocar um bloco de diferença para cada, vai puxar assim diagonal e vai fazer um círculo menor, só que com um bloco de diferença para cada lado. Dessa forma aqui, ele vai estar deitado, então é ainda mais fácil de se fazer. Dessa forma aqui, você já vai dar um pouco mais de profundidade, vai botar aqui por cima preenchido. E é mais ou menos isso, beleza, galera? Dessa forma aqui, você já vai ter completamente o que você precisava. E você vai fazer isso nessas partes daqui também. E aí, dessa forma, basicamente, você já vai ter o seu círculo pronto. No caso, não é círculo, tá? Eu confundo. Mas círculo é figura plana. E isso aqui é uma esfera, então é figura espacial, tá? Que ocupa espaço, que no caso é altura, largura e profundidade. São 3 dimensões. E, bom, a gente agora vai ter que preencher tudo isso aqui de todos os lados
E eu acho que vocês já aprenderam a fazer, mas de qualquer forma eu vou estar mostrando caso alguém queira fazer um círculo igual esse aqui que eu tô fazendo, beleza? Na verdade é bem fácil fazer, só é um pouco trabalhoso e tal, é meio chatinho de ficar toda hora pensando pra qual lado e tal. Por exemplo, aqui, tá vendo que ficou torto? Você só vai quebrar as pontas. E dessa forma você já vai ter um círculo só que com dois. Entendeu? E você vai colocar esse círculo em cada canto para dar um grau a mais de profundidade. Quanto mais profundidade no seu círculo, melhor. Mas se você colocar profundidade demais, como eu falei anteriormente, vai parecer que você está fazendo um biquinho, tá ligado? No seu círculo, não vai ficar muito legal. Vai parecer outra forma geométrica, não vai ficar tão bom assim. E é isso que você vai ter que ficar fazendo em todos os lados, até finalizar o seu círculo. Aqui e pronto. Basicamente é assim. E agora eu vou estar colocando de dia, pra vocês conseguirem ver. E foi assim que eu fiz um círculo no Minecraft. Tchau! Não façam isso que eu tô fazendo agora. Era só pra mostrar o quão estranho ia ficar, tá? Mas acabou que eu tô tirando do vídeo porque ninguém que tá afim de fazer isso, tá? Então valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau!